Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes, com o episódio A Transfiguração. Jesus revela a sua glória. Quando eu era jovem, tive um embate com uma pessoa que acredita na reencarnação, jornalista, idoso, provocante, era dono de um centro espírita, que me perguntou como explica o episódio da Transfiguração. Honestamente, nunca tinha lido, mas ele não esperou eu falar. Ele deu a resposta para o acontecimento, que de antemão eu sabia que não era aquilo. Mas qual era a resposta correta? Tinha que achar uma Bíblia, achar o texto e aprender ou entender o correto. Deus não me deixou passar vergonha naquele momento. De imediato aprendi que temos que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, o máximo que pudermos, porque o inimigo de nossas vidas, Satanás, a conhece muito bem. Precisava achar uma Bíblia, achar o texto e estudá-lo. Naquele momento estava trabalhando e lá não tinha nenhuma Bíblia. À noite, tudo já estava resolvido. Aprendi para nunca mais esquecer e passei a ter uma visão crítica sobre as distorções que já ocorriam naquela época e viriam se acentuar no evangelho anunciado por algumas denominações no futuro, que inadvertidamente ou por má fé ignorava a verdade teológica ali exposta. Nunca ouvi ninguém pregar com base nesse texto e, além disso, vejo que muitas denominações nunca leram ou entenderam a mensagem ali contida, levando-as a disseminar argumentos e práticas em suas mensagens que ferem o ensinamento ali mostrado, levando ainda a distorcer os ensinamentos de Cristo. Para contemplar a falta de conhecimento ou interesse de não seguir a Bíblia como única regra de fé e prática. Não critico explicitamente nenhuma denominação. Não é o meu objetivo. Exponho a verdade com a máxima coerência possível, que a palavra de Deus nos ensina. Os textos bíblicos que falam da transfiguração estão narrados em 3 evangelhos. Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8. E Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36. Somando as 3 narrativas, comparando-as, temos uma visão completa do acontecimento e confirmação por repetição. A transfiguração significa mudar de figura, transformar. Ao subir o monte, certamente à noite, porque de dia a multidão não dava paz para Jesus, chamou os 3 discípulos que ele tinha mais afinidade: Pedro, Tiago e João. Houve uma transformação nunca vista pelos discípulos. O rosto de Jesus brilhava como o sol. Suas vestes ficaram brancas, como ninguém poderia fazer ou imaginar. Jesus se transformou e apareceram dois personagens,
Elias, representando os profetas, e Moisés, a lei. E conversavam entre si. Houve uma nuvem que os envolvia. E ouviu-se do céu uma voz que disse: Eis meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Na verdade, houve um fenômeno, céu e terra. Céu, com Jesus demonstrando sua glória, transformado, mais Elias e Moisés. Terra, com Pedro, Tiago e João, que queriam construir 3 tabernáculos, tendas, para Jesus, Elias e Moisés, para ficarem ali para sempre, demonstrando um certo egoísmo, né? Ao ouvir a voz, temeram-se e se jogaram ao chão. Quando abriram os olhos, só viram Jesus, normal, diante deles. Se voltarmos ao Velho Testamento, vamos ver que Elias foi levado para o céu sem passar pela morte física. E Moisés, estranhamente, foi sepultado por Deus, não entrando na terra prometida. E o diabo lutou para saber onde localizava o túmulo de Moisés. Ficou sem saber. Será por quê, hein? Deixo a pergunta no ar, para quem quiser responder. Eu, no meu íntimo, não tenho dúvidas. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1, transcrevo literalmente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Com base no evento da transfiguração, e neste versículo de Hebreus, capítulo 1, verso 1, cessou as profecias e a lei. Agora é o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Apenas 2 mandamentos. Comete qualquer pecado e analise se você não viola ou violou um desses 2 mandamentos. Nós estamos vivendo sob a égide do Espírito Santo, onde a lei de Deus está escrita nos nossos corações e não em pedras. O Velho Testamento é a base da casa. Nós vivemos na casa, que é o Novo Testamento. Pode-se dizer ainda que o Velho Testamento é o pé da fruteira e o Novo Testamento os frutos. Quando alguém abre a Bíblia e lê um texto e começa a expor a mensagem, ele é um profeta. Mas quando ele para e diz: agora vou profetizar, lamentavelmente é tudo mentira, coisa da sua cabeça. Deus mandou eu falar isso com você, alguns dizem. Se não for da Bíblia, não acredite. Tive um sonho, barriga cheia. Todas as profecias do Velho Testamento vieram de Deus, geralmente para evitar um mal maior e não da vontade do homem. A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação completa para a nossa salvação. Jesus disse na cruz: Pai, tudo está consumado. Quando você pega uma garrafa de refrigerante e adiciona 1 ml de água, você adulterou o produto. A Bíblia diz que no final dos tempos surgiriam falsos profetas
Está chovendo isso por aí. É o final dos tempos. O que está acontecendo em nossos dias é relativizar a palavra de Deus. É brincar de profeta, de fazer milagres. Deus mandou eu te falar. São coisas assim que deixa Deus muito triste. Quando alguém faz um monte de milagres em um canal de televisão, o dirigente, o apresentador, depende de atores para dar uma boa imagem ao telespectador. São curas falsas. Não estou dizendo que Deus não cura. Deus cura. Deus fala. Deus opera milagres. Deus ressuscita. Deus abençoa. O que está acontecendo é que estão querendo mandar em Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. É verdade. Passado algum tempo depois, ele morreu. Deus já me livrou da morte inúmeras vezes. Mas um dia eu vou morrer, porque o pagamento do pecado é a morte, e eu sou pecador. E você também vai. E isso não é profecia, é uma afirmação. Quando Jesus enviou os 70 discípulos em missão evangelística, quando voltaram, o fizeram com muita alegria e disseram: fizemos isso e aquilo. Respondeu Jesus: eu lhes dei poder para tudo, mas não vos alegrei por isso, mas pelos que os espíritos vos submetem, mas sim porque tendes os vossos nomes escritos nos céus. O objetivo de Deus é te salvar. Quando você morrer, levá-lo para os céus. Essa é a vida eterna, que começa aqui na terra. No momento que você abre a porta do seu coração e convida Jesus para entrar na sua vida. Nesse momento você se torna filho de Deus, por adoção. Co-herdeiro com Cristo nos céus. João, capítulo 1, versículo 12. Fora isso, você é mera criatura de Deus, morto, separado de Deus pelos seus delitos e pecados. Jesus faz parte dele. Agora depende de você abrir o trinco da porta do seu coração. Que Deus nos abençoe e que a palavra possa falar ao seu coração através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a minha oração por você. Amém.